Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, transmitido pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ao vivo. E rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós. Como diz o nome do programa, este é um programa espírita voltado à educação, aos temas da educação que se inserem tanto na família, na escola, como também na evangelização no centro espírita. Conosco, para mais uma dobradinha, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos, gratidão a todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Muita paz. Nós estamos ao vivo e, portanto, você pode participar do nosso programa. Basta enviar a sua mensagem. Pode fazer uma pergunta dentro do tema das nossas colocações. Eu já estou vendo aqui, ó, de rabo de olho, estou olhando aqui os comentários, e já estou vendo aqui que o nosso Wilson Hora, lá de Recife, olha ele aí, né? Já está dando seu boa noite, enviando o seu abraço a você também, Wilson. E está aí agora, você pode ver aí como fazer a sua participação no nosso programa Espiritismo e Educação. Hoje, com o tema A Educação da Criança, Limites. Então, especificamente hoje, nós vamos falar dessa grave questão, desse tema muito importante, que são os limites. E como nós devemos educar para os limites, por que devemos dar limites às nossas crianças, como fazer isso. Essa é a nossa conversa hoje, claro, mais especificamente direcionada aos pais, aos avós, porque vamos abordar bastante essa questão da educação na família. Ronaldo, precisamos dar limites às crianças? Pois é, Marcos. Não é preciso, mas e a liberdade, como é que fica? Mas não seria o próprio limite à liberdade, o bom senso de estabelecer para onde vai, até onde vai essa liberdade? E fica uma pergunta: onde começa os limites? Como sabemos de onde, o parâmetro, de onde vai começar esse limite? Aliás, nós já comentamos muito aqui, lá atrás, nesses longos anos, sobre onde começam os limites. Mas parece até repetitivo, mas nós vamos começar. Poderíamos dizer, Marcos, que esse limite, como espírita, vamos falar como espírita, e não na visão espírita também, porque a própria ciência, hoje em dia, já corrobora com a doutrina espírita nesse aspecto. Eu começaria já ali, os espíritos que estão ali para reencarnar, naquele casal que está ali para casar, estão enamorados, etc. Ou eu estaria enganado, Marcos? Ou não tem nada a ver com isso? Bem, Ronaldo, olha só, né? Na visão espírita, nós não sabemos quem é a criança. É um espírito, sim, claro, é um espírito que está reencarnando. Ok, mas que espírito? Qual é a sua trajetória evolutiva? Quais são as ligações que ele possui com os pais e demais membros da família? É um espírito de boa índole? Ou o contrário, é um espírito de má índole? É um espírito que está carregando ainda muito egoísmo e orgulho? Ou é um espírito que já entende a questão da fraternidade, da solidariedade? Enfim, nós não sabemos quem é esse espírito. Mas ele está vindo. Está vindo e vai passar primeiro pelo período da infância. Bebê, aí vem a chamada primeira infância, que vai ali até os seus 2, 3 anos, dependendo aí da classificação que se dá. Depois da primeira infância, ele avança mesmo pela infância, que normalmente é classificada até os 7 anos de idade.
E aí é claro que ele começa a mostrar a sua índole. E aí que os pais, como os grandes educadores, precisam voltar o seu olhar para esse espírito. Agora, você lembrou que antes disso nós temos o casal, né? O casal. Será que nós assim nos encontramos fortuitamente? Ah, foi por acaso. Estava passando na rua, bati os olhos nela, ela bateu os olhos em mim e tal, aí nos enamoramos e vamos casar, vamos nos unir e ter filhos. Mas, para a doutrina espírita, acaso não existe. Ó, claro que nós temos o livre-arbítrio, fazemos a nossa caminhada aqui na Terra, mas antes disso existe um planejamento reencarnatório, e existe a lei de sintonia, uma série de circunstâncias que o Espiritismo leva em consideração. E mesmo que o encontro tenha acontecido com bases meramente materiais, por exemplo, a beleza física chamou a atenção, a questão sexual e você não mediu consequências, bem, mas acontece que agora existe uma gravidez, tem uma gestação se desenvolvendo e vem aí uma criança, um espírito reencarnado. Então, os pais precisam assumir a educação dessa criança. Bem, mas onde começam os limites? O Espiritismo e os principais educadores concordam numa coisa. Primeiro, que os direitos são iguais para todas as pessoas. Ou seja, independente da cor da pele, independente do corpo, né, que essa criança vá ter, se carrega alguma síndrome, se não carrega, etc, etc. Os direitos entre nós, seres humanos, são iguais. O Espiritismo vai além porque diz que eles são iguais porque todos somos filhos de Deus. Como os direitos são iguais, os pais precisam ensinar os filhos que existem outras pessoas no mundo. Alguém já está aí nos assistindo vai dizer, mas isso é óbvio. Claro que existem outras pessoas no mundo, mas às vezes nós vivemos como se elas não existissem. Passamos por cima com a maior facilidade, sem nenhum problema de consciência. Mas nós precisamos mostrar aos nossos filhos que os outros existem. E como os direitos são iguais, ensinar os limites é fazer com que a criança compreenda que os seus direitos acabam onde começam os direitos dos outros. E aí, não é, Ronaldo? Já tem um limite. Já está estabelecido aí um limite. Olha, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. E os direitos são iguais. Quando nós falhamos nesse ensino, aí nós assistimos o que temos assistido na sociedade atualmente, que são as pessoas se atropelando, passando por cima, não se preocupando se estão prejudicando o outro e se achando os donos da vida, né? Como se tudo tivesse que girar em torno deles. Ora, esses adultos, muitas vezes já adolescentes, jovens, muito provavelmente não receberam as lições sobre os limites e os direitos iguais lá na infância. Então, trabalhar os limites é muito importante, e se você é pai, se você é mãe, mesmo que esteja separado do seu cônjuge, você tem a responsabilidade de educar e dar, obviamente, os bons exemplos nisso, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu levantei essa ideia justamente do antes do espírito estar ali para encarnar. Você retratou bem aí todo esse desenvolvimento que traz o espírito, que a gente não sabe que espírito está vindo. Então, quando nós tivermos essa consciência de entendermos que essa preparação do espírito que está ali nascendo não é qualquer um, ele tem uma razão, existe uma complexidade com aquele casal, com aquela família, com aquele meio, e aí entra o espaço de convivência. Então, Marcos, está ali o feto,
o espírito se desenvolvendo e a família exerce, até certo ponto, influência, enquanto essa gestação ainda está ali. Olha que nós estamos falando de limites em vários aspectos, mas eu estou tentando trazer ali, porque nós esquecemos, Marcos, do sentimento, das emoções ali envolvidas, e que a mãe é a primeira a estar recebendo isso tudo, porque ela está gerando não apenas um corpo, mas um espírito que está ali imortal, renascendo, mais uma vez, aqui nós sabemos as razões desta complexidade do espírito, repetindo, imortal, naquele seio familiar. E essa complexidade cultural, sócio, enfim, todos os aspectos têm a razão de ser do espírito estar ali encarnando. Então, o limite também não estaria ali já exercendo algum desenvolvimento nessa preparação do espírito? Eu estou colocando no ponto de equilíbrio para a mãe ou não. A mãe hoje, por exemplo, precisa trabalhar, ir fora, e às vezes já sofre uma separação. Conheço casos que já no ventre já sabe que essa criança vai vir com algum problema de deficiência. E aí, olha só os transtornos que está trazendo para o espírito que está ali reencarnado, ainda num processo de aproximação do corpo, e que está observando, está sentindo esses eflutos. Só para começarmos, Marcos. É verdade, Ronaldo. Nós precisamos entender o processo reencarnatório, né? Quando, através da concepção, nós já passamos a ter a ligação do espírito com a mãe, né? Na formação do novo corpo. Ensinam-nos os espíritos que, nesse processo, o perispírito, que é o corpo espiritual, ele vai se restringindo, ou seja, ele vai se amoldando ao corpo orgânico em formação, porque o perispírito, na verdade, é o modelo organizador desse novo corpo. E o espírito, propriamente dito, dentro desse processo, ele vai paulatinamente, na medida em que os meses de gestação, né, vão crescendo, ele vai entrando numa espécie de perturbação, perdendo a consciência de si, né, jogando a sua memória para o porão do inconsciente, para que ele possa, quando houver efetivamente o nascimento, começar então a sua nova jornada, assumindo uma nova personalidade. Mas isso não quer dizer que ele esteja isento de receber as energias que são emanadas para ele a partir dos pais e outros familiares. Então, os pais e a família, de uma forma geral, precisam tomar muito cuidado mesmo, porque durante a gestação, o espírito ele é muito influenciável por palavras amorosas, mas também por brigas, né, entre os pais, por exemplo. Existe toda uma repercussão, que é uma repercussão energética, mas é uma repercussão emocional, que atinge o espírito. Por isso que nós sempre recomendamos, à luz da doutrina espírita, que esse espírito precisa ser recebido com carinho, com ternura, com amor, não importam as circunstâncias da vida. Você lembrou o caso da medicina detectar que vai nascer com alguma síndrome, com algum tipo de trauma. Hoje a nossa medicina tecnológica evoluiu bastante e já consegue fazer essas detecções. Mas isso não significa que essa mãe e que esse pai tenham que rejeitar. Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque nada nos acontece por acaso. O nosso santo aqui, dando boa noite a você, santo. Ele já está fazendo uma pergunta, você espera um pouquinho aí, santo, vamos só terminar o raciocínio e vamos colocar a sua pergunta no ar. Então, se esse espírito está projetando no seu corpo algum problema, é porque ele tem que passar por essa prova, ou por essa expiação, que será uma prova
para os pais. Então, há toda uma ligação espiritual entre o espírito reencarnante, que será filho, e os pais. Por isso que o espiritismo é totalmente a favor da vida, sempre, sempre, e será sempre contrário ao aborto. Nós temos, por detrás de uma gravidez e de uma gestação, questões muito mais profundas do que podemos imaginar quando não olhamos pelo viés espiritual da vida. Então, sempre há uma ligação, e essa ligação normalmente é profunda. E esse espírito que vai renascer aguarda ser bem recebido pelos pais, porque ele precisa dessa encarnação para dar continuidade ao seu progresso, reparar o seu passado, para construir, né, um futuro, um amanhã melhor para ele e para os outros. Então, o olhar espírita é olhar de profundidade sobre todo esse processo, que já vai mostrando para nós que existem limites, não é? Com toda a certeza do que os pais podem fazer. Tá? Vou dar um exemplo rápido aqui. Digamos que a mãe adora festas. Ela gosta de festas, ela gosta de dançar, tudo bem. Mas, com o avanço da gestação, ela precisa se colocar um limite, não é mesmo? Porque isso poderá fazer mal a essa criança que está em desenvolvimento no seu útero. Então, você já tem aí um limite e assim por diante. Perfeito. Eu vou ler aqui, Marco, depois vamos dar continuidade aí. A pergunta do Sandro é bem oportuna também. Podemos dizer que os espíritos, na sua emancipação da alma, ele bota aqui em parênteses, pode ir ao mundo espiritual, buscar novas propostas para recordar das suas tarefas? Fecha parênteses. Aí ele fala, tudo, claro, pela sua vontade? Pode responder, Marco. Sim, claro que nós temos o fenômeno da emancipação da alma, e que acontece principalmente quando relaxamos, quando adormecemos. Aliás, todos os dias, quando vamos dormir, nós temos o fenômeno da emancipação da alma. Claro que podemos provocá-lo pela nossa vontade. Eu posso, por exemplo, me concentrar, orar, solicitar o auxílio do meu espírito protetor, do meu anjo guardião, e provocar a minha emancipação da alma. Os chamados médiuns sonâmbulos fazem exatamente isso, mas isso tem que ser feito com bastante cuidado. Por quê? Porque existem várias realidades no mundo espiritual, como as existem aqui no mundo terreno. Você não vai colocar os seus pés em qualquer lugar, não é mesmo? Porque você sabe que aqui no mundo terreno existem determinados bairros, determinadas regiões da cidade onde você vive, que são dominados pela criminalidade, por exemplo. No mundo espiritual, nós temos os bons espíritos, mas temos os maus espíritos. Por isso, a emancipação da alma, antes, ela deve ser preparada e ser feita com o auxílio do seu guia espiritual, do seu mentor espiritual. Pois bem, Sandra, aí você coloca na pergunta se na emancipação da alma nós não podemos recordar o planejamento reencarnatório, nos realimentar em relação a isso. Poder pode, mas isso vai depender dos desígnios dos espíritos superiores, se podemos ser lembrados de alguma coisa ou não. Mas muitas vezes nós recebemos, sim, advertências, que você desperta, nem sempre você consegue recordar com exatidão, mas você sente que é uma espécie de intuição, de pressentimento, de alguma coisa que lhe adverte sobre isso ou sobre aquilo. Ou você pode até ficar no estado assim, de tranquilidade e de alegria, porque você percebe que é alguma coisa boa, embora você não tenha a ideia exata. Então, sim, a emancipação da alma pode ser provocada,
ela acontece normalmente de forma natural quando dormimos, e existe a possibilidade de, vivendo a vida espiritual, de fato, até sermos recordados de alguma coisa dentro do nosso planejamento reencarnatório. Os Espíritos falam sobre isso. Tem lá no Livro dos Espíritos também, falam sobre isso também. Bom, vamos lá. Marcos, os limites, nós podemos chamar de limites invisíveis, ou espiritual, como você colocou tudo aí desse aspecto, porque o Espírito sabe, de antemão, o que ele vai passar. Ele está colocando aqui, ele já sabe de toda a sua nuance, as razões que ele está renascendo naquela família. Esse é o primeiro ponto. Com as implicações boas ou ruins, porque ele terá de passar. Porque há limites que a própria natureza divina nos impõe, que são as leis divinas. É isso que é preciso ficar claro. Onde está escrita a lei de Deus? Em nossas consciências. Se nós ultrapassamos aquele limite que está em nossa consciência, mas vem aquela pergunta, mas eu não me recordo. Recordo. A gente sabe o que é bom para a gente e não sabe o que é bom para os outros? A lei é clara. Então, espera aí. Tem alguma coisa no meio do caminho que nós sempre colocamos para o outro. O outro é que tem que fazer. O outro não. E eu estou praticamente invisível perante essa lei. Bom, mas aonde nós queremos chegar? Com o desenrolar de tudo que o Marcos colocou, nasce a criança. Essa criança nasce. Lembra que nós já falamos aqui várias vezes das ideias inatas, das tendências, o Marcos colocou agora. Nasceu a criança. Vamos colocar aí com o primeiro mês de vida. Com o primeiro, a Rosane aí chegando também. Muita paz, Rosane, muita paz. Olha só, Marcos, nasceu com um mês, a criança já começa a fazer aquela coisa, que a criança é o espírito encarnado. Ela aí, muita paz a todos. Já começa a mostrar que não quer ficar na caminha, já bota aqui quando vai tirar daqui, já bota né? Fora as cólicas que existem, naturais quando é criança. Mas quando não é, você percebe que essa criança, o que é isso? No fim, ela já faz a birrazinha. E hoje, então, de uns tempos para cá, que todo mundo fala, essa criança já nasceu com o olho aberto. Nós percebemos que o desenvolvimento hoje é muito rápido, Marcos. A criança já só falta falar. Algumas até falam. Tem crianças com 3, 4, 5 anos que já está mostrando, tocando piano. E aí? Então, nós percebemos, aí volta aquele assunto. Que espírito é esse que está vindo? Que grau evolutivo ele já tem? Nós não sabemos. Então, vamos lá. Aí nasceu com 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vai. Com 1 mês, com 1 aninho de idade, já estou avançando um pouquinho, aí começa aquelas coisas. Essa criança é impressionante, já sabe mexer no celular. Eu vou voltar tal, porque hoje é o celular. Já sabe mexer. Se eu não der o celular a ela, nossa senhora! Ela... e o brinquedo, então? Se não der o brinquedo, ela não quer comer... E olha, cria meu Deus do céu. Aí sabe o que eu faço? Eu deixo o celular, aí ela vou dando a comida e ela vai vendo o celular. Porque é melhor. Aqui isso é fase. São fases que vão passar. Mas já está com 2 anos de idade. Aí você sai na rua com essa criança, ela se joga no chão. Porque não fez à vontade. Ai, meu Deus, que vergonha que eu estou. Ela só tem 2 aninhos. Mas é uma fase, Marco. Eu vou parar nos 2 anos. Acho que já falei até demais. Eu vou parar nos 2 anos, Marco, porque é fase. Mas essa fase já está com 2 anos. Começou com 1 mês, 1 ano, 2 anos. Marcos, como fica isso? Pois é, Ronaldo. O Espiritismo nos diz que, embora não saibamos quem é esse espírito, mas ele nos diz que precisamos observar as tendências de caráter dele. Todo relato que você fez se liga a isso. Ele já está mostrando o caráter dele, não é? Um caráter de rebeldia, de egoísmo, individualismo exacerbado, de querer impor o seu querer, né, a sua vontade. Ora, os pais, os avós, não podem só assistir, né, e começar a fazer as vontades da criança.
Eis o grande erro, porque é preciso mostrar que existem os limites, e não é assim, não. Você deu o exemplo aí, até os 3 meses aí de idade, né? Já começa a fazer pirraça, birra, não sei o quê. É aí que os pais têm que ser firmes. Olha, não adianta você chorar, tem que ir para o berço, vai para o berço. Se é hora de dormir, é hora de dormir. Porque é importante colocar a rotina e ir mostrando, ó, não é assim. Tá, mesmo assim, né? A criança vai crescendo e começa aí a desafiar, porque ela quer, porque quer aquele brinquedo, e é naquela hora, pronto, e acabou. Tá? Uma vez com uma criança, que ela pediu, né? Ela solicitou, né, uma coisa, né? Tá, tudo bem, vou pegar. Tá? Nós estamos em família, né? Não sei o quê, né? Não deu 1 minuto lá e ela pegou, cadê o que eu pedi? Eu olhei para ela, eu sei o que você pediu, tá? Baixe o tom de voz e saiba esperar. Sabe por quê? Primeiro que eu não sou seu empregado. Mesmo que eu fosse, teria que ser tratado com respeito. Porque todos nós somos seres humanos. Então tenha calma e saiba esperar, porque ninguém aqui está sob as suas ordens. Mas eu quero e eu já pedi. Mas eu sei que você quer e eu sei que você já pediu. Mas você não está vendo que nós estamos aqui envolvidos com outra coisa, e aí eu vou lá pegar para você? Então, calma, sossegue. E, aliás, ao invés de ficar aí reclamando, por que você não está ajudando aqui? Porque nós não estamos aqui em casa, vamos cooperar, um ajudando o outro. Mas eu não sei fazer isso. Não tem problema, eu ensino. Você vai fazer aquilo que você puder fazer aqui para colaborar, para ajudar, tá? Então tenha calma aí, ok? Porque nós precisamos controlar esses chiliques. Porque esses chiliques infantis, depois vai ser um problema seríssimo. E aí entra, né, Ronaldo, o exemplo que você deu, se jogar no chão. A educadora brasileira, ela não é espírita, tá, gente? Mas a Tânia Zaguri, ela conta numa das suas obras que ela estava no supermercado com o seu filho. E o filho ainda era, né, pequeno e estava no carrinho, né, sentado dentro do carrinho de compra lá do supermercado. Tá? E ao passar pela seção, onde comprava lá um tipo de doce, uma coisa lá, ela ia comprar. Tá? Então tinha o saquinho normal, tá? Que ela comprava, mas tinha o saco grande. Opa, lá de 1 quilo, 2 quilos, né? E ele disse que o garoto, quando viu aquilo, como o carrinho estava perto da prateleira, ele conseguiu alcançar e abraçou o saco grande. Ela disse que ela olhou e falou para ele: olha, não é esse que nós vamos levar. Você sabe que não é esse que nós compramos, não é? É esse aqui, o menor. Mas eu quero, eu quero, eu quero. E ficou agarrado lá ao saco grande do doce. E aí ela pegou e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte: vou tirar você do carrinho. Então ele tirou ele do carrinho e você vai colocar o saco de volta aí na prateleira. Não vou, não vou, não quero, porque não sei o quê. E ela disse então, que ele se jogou no chão, agarrado ao saco lá, se jogou no chão. E começou a gritar, começou a berrar, e começou. Ela falou que olhou para ele, as pessoas, claro, parando, passando, olhando, o que está acontecendo, né? Ela falou: olha, eu já falei para você que o que nós vamos comprar é este saquinho, que eu já coloquei no carrinho. Esse outro que você está aí abraçado, não vamos comprar. E você tem que devolver para a prateleira, tá bom? E vamos continuar nossas compras. E ela disse, então, que foi se afastando dele, né? Com o carrinho, mas olhando para trás, né? E ele lá, não sei o quê, aí fazendo lá um escândalo, né? Aí ela parou já no final ali do corredor, disse: ó, tô indo, hein? E aí então ele olhou para ela
viu que ela estava firme, que não tinha outra condição, aí ele levantou, pegou, colocou o saco lá na prateleira e foi até ela, deu a mão a ela, choramingando e tal, e foi. E ela nos diz que os pais precisam tomar essa atitude de firmeza. Não é, coitada, meu Deus, o que eu faço? Ele jogado aqui no meio do supermercado, que vergonha. Tá bom, vai, leva esse saco, põe ele dentro do carrinho. Não, não é isso que tem que fazer. Porque hoje é só um saco maior de doce. E amanhã? O que será? Então, os pais precisam ter essa firmeza, essa autoridade, para dizer sim quando é possível dizer sim. E dizer não quando tem que dizer não. Porque a própria vida é assim. E esse espírito precisa aprender isso. Por isso, Kardec coloca que, na verdadeira educação, a primeira coisa a fazer é corrigir as más tendências de caráter que o espírito esteja trazendo. Acho que esse exemplo, né, fala muito alto para nós, né, Ronaldo? Perfeito. E, Marcos, por que o limite? Vamos lá. Nós paramos nos dois aninhos de idade. Vamos lá. Por que os limites na hora de tirar a fralda tem limite? É hábitos. Você está criando para que essa criança possa se desenvolver e saber já ir ao banheiro, saber já fazer as suas necessidades dentro do limite que lhe impõe já de tirar as fraldas. Por que para isso, nós suamos, fazemos nossa parte? Porque a criança tem... Porque não é um adulto que até quando vai ficar tirando fralda de adulto? A não ser que esteja convalescido. Não é o caso. Nós não fazemos isso. Nós não educamos. Porque é através de uma educação. Você já fez aí, olha, tá aqui ó, o piniquinho, né? Vai sentar, vai ensinando a sentar no vaso, que tem até os adaptadores para que a criança sente no vaso. Limites, hábitos saudáveis. Eu vou parar por aí, eu ainda estou nos 2 anos, Marcos. Por que quando tem essas... Porque a criança também nessa idade, ela tem o limite, ela não vai, ela não quer, ela cria uma porção de coisa para não ir lá no vaso. Já vi vários casos assim, trabalhei em escolas que tinha lá a parte da creche que era assim, e já tinha que... Aliás, até há uma exigência se ela já está fazendo as suas necessidades sozinha, mas quando é em creche, às vezes não. Mas na certa idade, na infância, para ir para a escola, já tem que estar se preparando. E aí, Marcos? Estamos nos 2 anos ainda. Pois é, Ronaldo. Senhora, se os pais trabalham tanto, né, para, né, libertar, né, o seu filho da fralda, né, ensiná-lo a fazer me permita, Marcos, só me permite uma coisa. Por que eu estou colocando isso? Porque não é fase, até os... essa é fase. Depois ela vai aprender a fazer as necessidades lá na privada e tal. Essa fase, se você não der os limites e não criar os hábitos da educação, é estranho. Perdão, é só uma colocação. Exatamente, Ronaldo, é isso daí. Essa desculpa de que é fase, ela é muito frágil, porque a educação tem que estar presente. Não, quando ela crescer, ela aprende. Mas vai aprender como? Se não lhe foi ensinado, se não foi lhe dado um modelo, um exemplo, se nada lhe foi exigido, como que ela vai aprender? Não tem como, é dificílimo. E isso vai para o lado moral também. Não, mais crescida ela vai aprender a respeitar os mais velhos. Mas se já não respeita com 2 anos de idade, o que vai fazer que ela respeite depois quando tiver 10 anos, né? For uma adolescente, tiver 8 anos? Ué, se nenhum limite está lhe sendo dado, não tem como. Então, tudo é educação. A educação do ponto de vista físico, da saúde, né? Mas a educação do ponto de vista moral. E nós não podemos ficar esperando que ela cresça.
que crescendo é que vai aprender. Nós não podemos esquecer que é um espírito reencarnado. E como espírito reencarnado, pensa, vê, sente. Então, não podemos esquecer disso. Por isso, aquela história, né, da mãe que procurou lá o guru, o mestre. Quando eu devo começar a educação do meu filho? E ele perguntou, quantos anos tem o seu filho? Meu filho está com 3 anos. Então, sinto muito informá-la, mãe, que a senhora já perdeu 3 anos. E tem que começar ali, ó. Para nós espíritos, até antes, né, do nascimento, né, porque aquela realidade da ligação do espírito já com a mãe e com o pai, né? Então, não se pode perder tempo em observar as tendências do espírito e começar a corrigir quando tem que ser corrigido. Agora, quando você percebe uma boa tendência, o que você vai fazer é reforçar essa boa tendência. Então, vamos acabar com essa história de que é fase e que vai aprender quando crescer. Não, tem que aprender desde pequenininho. Essa que é a verdade. Bom, já que você avançou o ano, vamos manter aí nos 3 anos. Nós estamos nos 3 anos ainda. Olha que o sábio falou, já perdeu 3 anos. Mas tem uma outra coisa, Marcos. A mãe trabalha, o pai também. Sabe o que acontece? Eu não tenho tempo, Marcos. É complicado, sabe? Eu não tenho tempo para poder. Não sei, eu preciso trabalhar, é meu ganha-pão. Eu não tenho tempo para dar esses limites. Às vezes fica em cargo lá da minha mãe, do meu pai, ou então uma babá que fica. Mas realmente eu não tenho tempo. Eu sei que está com 3 aninhos, mas será que isso vai. Eu não sei, eu queria que você me ajudasse. Eu não tenho tempo para isso. Poxa, Ronaldo, você já devia ter colocado o seu filho já lá no berçário, depois na creche, aí na escola de educação infantil. E se você não tem tempo, eles têm, porque são profissionais, trabalham para isso. Então, se você. Opa, desculpe, gente. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Mas se você não tem o seu tempo, eles vão ter. Você não consegue dar os limites porque não tem tempo, você precisa trabalhar, e claro que nós temos que compreender isso. Eles estão ali na escola para fazer esse seu trabalho. Agora, tudo bem, quando você chegar em casa, você pega o seu filho, o fim de semana. Você trabalha no sábado também, mas tudo bem, tem o domingo para fazer a convivência. Tá? Não se preocupe. Tá? Hoje em dia, na atualidade, ser pai e ser mãe está muito facilitado, porque os profissionais da educação, nas escolas respectivas, aí estão para fazer o que seria para você fazer. Bem, você, telespectador, você, internauta que está nos acompanhando, apague o trecho deste vídeo. Tá? Não é para fazer nada disso. Não. Claro que quando nós precisamos do apoio da creche, sim, claro que nós vamos procurar o apoio da creche, porque nós temos, sim, essa percepção social de que você não pode largar emprego. Não, você não pode. Você quer muito ter um filho, mas não pode parar de trabalhar, nem o pai e nem a mãe. Nós vamos compreender essa situação. É quando se lança a mão da educação infantil, né? Da escola de educação infantil. Agora, se puder esperar pelo menos os 3 anos de idade, seria muito bom, porque nada substitui a convivência familiar, nada substitui a ternura entre pais e filhos no lar. Agora, teve que utilizar a creche a partir dos 3 anos de idade, ou entre os 2 e os 3 anos de idade, não esqueça de enriquecer qualitativamente o tempo de convivência com o seu filho. Mesmo que você só pegue no final da tarde, né? Ele passa o dia lá na creche, mas quando você pegar, tem que pegar com todo amor, carregar no colo, beijar, chegar em casa, brincar, porque agora você tem que se dedicar a ele. Aí aproveitar o fim de semana para passear, a convivência com a família, né, maior, tudo isso para equilibrar essa situação e realmente ter que utilizar a creche. Porque o amor dos pais junto aos filhos
é insubstituível. Tá? Então, claro que nós não somos contra as escolas de educação infantil. Claro que não somos contra uma creche, de jeito nenhum. Muitas vezes é, de fato, uma necessidade. Mas a creche não existe para substituir o lar. Nem as professoras ali das creches, né, as técnicas, né, para substituir os pais. Então, nós precisamos ter essa consciência. Até porque teve tempo de fazer o filho, né? Não é? Tem tempo de fazer suas necessidades. A mulher tem tempo de ir no cabeleireiro, o homem quer jogar futebol, enfim, tempo tem. Não vamos entrar aqui numa cobrança, porque isso não é cobrança, é saber o tempo, usar o tempo a seu favor. E quando se fala a seu favor, está se falando na educação do filho. Porque as regras devem ser claras, não só para a criança, não só para aquele ser. Essas regras elas têm que ser claras para mim também, para esse espaço de convivência. Os pais, os avós, quem estão à frente da educação dessa criança. Essas regras claras sendo flexíveis, porque aí entra a flexibilidade das problemáticas, das situações que forem surgindo no âmbito da educação do filho. E porque para essas crianças, elas têm que saber o quê? Ir desenvolvendo nelas também a autonomia, que elas precisam ter as autonomias delas. Mas essa autonomia com responsabilidade, que elas passem a entender essa responsabilidade da causa da ação da causa as consequências. É isso aí que está. Mas eu não estou fora. Eu estando à frente, eu estou inserido também, porque aí entram os exemplos. Aí é os exemplos que estamos realizando ali, até mesmo através do erro. Pô, errei, desculpa, eu é que errei. Eu tô, Marcos, avançando um pouquinho ainda nos 3 anos, que é ali que a criança está percebendo. Ela vai observando esse espaço que está acontecendo com ela ali e nos exemplos dos pais, dos avós, enfim, como eu disse antes, a quem está à frente desse processo de educação. Então, aprender nesse aspecto certo, não é errado. É por aí os limites, que começa, como o Sábio falou, perdendo 3 anos já de vida nesse aspecto. Marcos, eu avancei um pouquinho, mas continuo nos 3 anos. Mas esse período, Ronaldo, é o mais importante na educação. É nesse período que vai até os 3 anos que a criança precisa aprender que para todo o direito sempre corresponde um dever. E que para toda liberdade ou autonomia sempre corresponde uma responsabilidade. Mas nós já vimos pais que chegaram para nós para dizer: não, mas eu tenho trabalhado muito isso com o meu filho ou a minha filha, né, que está nessa faixa aí dos 3 anos de idade, tal, mas não adianta, ela não respeita, ela não cumpre. E aí entra na outra questão que você trouxe agora, o exemplo. Porque ensinar limites, direitos e deveres, liberdades e responsabilidades, tem que partir também do exemplo dos pais. Porque se os pais não dão exemplo, por que os filhos haverão de seguir o que os pais querem? Por quê? Papai e mamãe não fazem. São os primeiros a quebrar as regras, aqueles que combinam comigo. Por que que eu agora vou ser o único aqui nessa casa que vai ter que obedecer e vai ter que fazer? Então, o exemplo é a grande força. Então, se você estabelece com o seu filho uma determinada regra, um determinado combinado, você, enquanto pai, mãe, avô, avó, tio, tia, não pode esquecer que você também está inserido nesse combinado. O combinado não é só para a criança, é também para você. Você diz assim: olha só, você tem que aprender o seguinte, eu vou cobrar sempre isso de você, tá?
que precisa guardar os brinquedos. Tá ok? E se você não guardar os brinquedos, se você deixar os brinquedos espalhados, você perde o direito de. Você está estabelecendo uma regra com o seu filho. Tá. Aí o seu filho está olhando para você. Né? Olha para você e diz assim, interessante, não? Porque a criança tem 3 anos, mas ela não pensa, tá? Ela sente, ela está vendo. Interessante, né? Mamãe nunca sabe onde põe as coisas. Papai vive brigando com a mamãe porque a mamãe não sabe as coisas. Quando ele chega em casa, ele briga porque a mamãe deixou as coisas espalhadas. Aí ele foi procurar não sei o quê e ela não sabe onde guardou. É uma confusão aqui em casa. Mas ela quer que eu guarde os brinquedos direitinho, tudo organizado, e se eu não guardar os brinquedos direitinho, eu perco os meus direitos disso ou daquilo. Isso não tinha que valer para a mamãe também? Porque cá para nós, hein? A mamãe é uma bagunceira. A mamãe é desorganizada. Né? Então, a criança, percebendo isso, ela começa a ter uma espécie de rebeldia, de revolta. Aqui em casa, ninguém é organizado, ninguém é previdente, ninguém guarda as coisas no lugar. E vai sobrar só para mim? Só eu é que tenho que obedecer à regra? Então, os pais têm que fazer um grande esforço para se inserir nas regras, nos combinados, e fazer também a sua parte, que é para dar um bom exemplo aos seus filhos. E lembrando, pode ter apenas 3 anos, mas sabe observar, sabe perceber as coisas, sentir o que acontece ao seu redor, não é, Ronaldo? Perfeito. Marcos, nós estamos chegando ao final, mas vamos estar aqui mais um pouquinho. Eu ia dar uma continuidade aqui, mas nós podemos observar que o tema parece ser uma coisa muito simples. Não é, porque nós já temos idade, nós somos avós, né? Mas parece que é simples. Eu tenho 3 filhos, você tem 2, já é avô também. Todos que estão aqui nos assistindo também, possivelmente já são avós também. Mas quando a gente fala isso, na teoria e prática, porque nós estamos colocando os 2 aspectos, independente do ano em que eu nasci, a educação que eu tive em relação aos meus pais, meu pai era de 1918, né? Então, para a gente começar a entender, que nós já falamos também nesse aspecto também. Mas a educação, independente de qualquer coisa, de tempo, é educação. Estou falando da educação moral, da educação dos limites. E nós estamos falando de uma educação não por autoritarismo, que é um outro aspecto que nós vamos dar continuidade. Porque essa criança, né, nós falando aqui, são regras, os limites, ela precisa entender no seu desenvolvimento com essas regras que devem ser, falamos, vou repetir, claras, os exemplos dos pais, esse desenvolvimento com autonomia, mas essa autonomia com responsabilidade que ela precisa entender, né? Falo muito hoje em dia na resiliência. Me vê agora, resiliência, Marco. Tá, é uma palavra muito bonita, empatia. Mas e a prática disso tudo? A prática começa justamente nesse processo do desenvolvimento educacional moral que vem de eternidade. É o que nós estamos colocando. Reclamarmos hoje de uma humanidade ainda que está nesse processo é porque ainda pecamos muito na nossa educação. Porque nós passamos por isso, uma educação autoritária. Ainda temos muita coisa ainda que estamos vivenciando isso. Eu queria que desse finalzinho, Marcos, você falasse desse aspecto. A diferença entre autoritarismo e autoridade moral em relação à educação. Estamos nos 3 anos ainda, hein? O autoritarismo é o seguinte, Ronaldo, eu mando e você obedece, tá? E, se você abrir a boca, e pior ainda, se me questionar. Isso é autoritarismo, onde você impõe pura e simplesmente. Você vai me obedecer porque eu sou seu pai e eu estou mandando. Isso é autoritarismo. Agora, a autoridade moral, ela é acompanhada pelo exemplo.
exemplo. E ele obedece não porque você simplesmente está mandando ele obedecer. Ele vai obedecer porque diante de você ele sente que moralmente você é superior e que você quer o bem dele. Embora ele possa até não compreender de imediato, mas ele confia em você, ele aprendeu a confiar em você. E você vai ser amoroso, mas ser amoroso não quer dizer falar manso. Ah, meu filho, olha só, você, por favor, me obedeça. Não, não é isso. A autoridade moral também, ela se impõe, entre aspas, mas ele obedece porque sente que aquilo é bom para ele. Porque confia no pai, confia na mãe, sabe que o pai e a mãe querem o melhor para ele, estão tentando educá-lo. E então ele baixa a cabeça, porque ele sabe que o que ele queria ou o que ele fez não era o melhor. Mas aquilo que está sendo solicitado a ele é, de fato, o melhor. Então, existe uma grande diferença entre o autoritarismo, que usa do grito, da ameaça, do castigo, e a autoridade moral, que o simples olhar, a simples colocação, já faz com que a criança entenda que realmente obedecer é melhor. É o diálogo. Nós vamos falar na próxima semana, dando continuidade, e vamos dar falando sobre o diálogo e passar um pouquinho dos 3 anos. Ainda estamos nos 3 anos ainda, para ver que o negócio dá trabalho, não é fácil, não. Para quando nós chegarmos, avançarmos, nós vamos ver que as consequências, a causa está lá atrás. Não está aqui. Onde eu errei. Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar. Vamos retroceder um pouco alguns anos para observar o que foi feito ou o que não foi feito. Muita paz a todos. Rosane mandou um abraço também para o Tavares aí. Sandro, Wilson. Enfim, muita paz a todos, um carinho. Marcos, gratidão. Que Jesus nos abençoe. Sempre, Ronaldo. Um grande abraço a você. Um abraço a você que está aí nos acompanhando, a você que ainda vai nos assistir através do YouTube, porque o vídeo da edição do programa, ele fica depois disponível no YouTube, no canal da Web Rádio Estação da Luz, que, aliás, você vai encontrá-lo digitando na busca Estação da Luz Tavares. E aí você vai ver lá o canal e lá nas playlists você vai encontrar a playlist do programa Espiritismo e Educação. Um grande abraço a você, que Jesus lhe abençoe, paz na sua vida. E até semana que vem. Não esqueça, segunda-feira, 20h30, para mais uma edição de Espiritismo e Educação.